burnout, ansiedade, depressão, fibromialgia, problemas muito comuns. As pessoas estão realmente mais adoecidas com esse mundo, muito corre-corre, muito estresse, muitos problemas que acabam sobrecarregando o corpo, a mente. Eu vou conversar sobre isso com um especialista no assunto. Ela é psiquiatra, médica integrativa e recebe todos os dias esse perfil aí de pacientes e tem ajudado essas pessoas de uma forma mais natural e mais eficaz, que é o que todo mundo quer. Na verdade, eu, pelo menos, doutora Gabriela, não gosto de remédio. Né? Até para tomar remédio para dor de cabeça, sim, é uma dor de cabeça para mim, porque eu gosto realmente de coisas mais naturais, né? Eu acho que esse também é um temor de muita gente que te procura. Eu não vou procurar o psiquiatra porque vem medicamento aí, eu não quero ficar viciado em medicamento, né? Vai responder já já essa e muitas outras. Doutora Gabriela Aguiar com a gente aqui no Check-up Podcast de hoje. É um prazer te receber aqui, doutora. Olá, boa tarde, Natália. Obrigada pelo convite. É uma honra participar do seu programa. E vamos conversar muito sobre todos os transtornos psiquiátricos, novas abordagens de tratamento. Vem muita coisa boa. Pois é, e a doutora, que tem 9 anos de formação e acabou de completar um aninho de clínica, né? Naquela festa maravilhosa, com clientes especiais. Estivemos lá registrando tudo. E fiquei muito comovida com o seu depoimento lá, né? Porque você falou lá que se pensasse nisso um tempo atrás, não seria possível. Sim, foi muito bacana, muito gratificante, né? Muitos pacientes, muitos amigos, familiares. Foi muito lindo, muito emocionante. E vamos lá. Para começar, doutora, quem é que mais te procura? Qual é o perfil desse paciente e quais são os problemas mais comuns na mente? Os problemas, os transtornos psiquiátricos mais comuns hoje lá no seu consultório? Quem me procura mais, Natália, são adultos, né? Eu atendo a partir dos 4 anos, mas o meu público principal são homens e mulheres ali de 25 a 60 anos, é o meu público principal. E as doenças, né, da mente que a gente mais atende, que eu mais ajudo, são pacientes com ansiedade, depressão, burnout, fibromialgia, muita gente com insônia. Até porque com as redes, né, com as telas, Sim, as pessoas trocando muito a noite pelo dia pela isso. noite. Há 5 anos, né, desde a pandemia, tem crescido muito o número de transtornos psiquiátricos. E a insônia é um negócio complicado, porque mexe Isso. com o sono, mexe com tudo. Mexe com disposição, mexe com atividade profissional, atividade sexual, mexe com tudo. O burnout, muita gente não sabe o que é. O que é o burnout, o que é que provoca o burnout. O burnout é uma doença meio que nova, né? E que ela é um esgotamento físico e mental, né? Que ocasiona o quê? Muita ansiedade, sintomas depressivos, insônia, fadiga. Muitas vezes o paciente chega até a ter um certo temor do trabalho, não dorme na noite anterior, fica em pânico mesmo, né? Desencadeia até crises de pânico e é algo bem grave, né? Que pode até paralisar a vida dessa pessoa. Sempre ligada ao trabalho. Sempre ligada ao trabalho. É um esgotamento, uma sobrecarga de trabalho. E é a pessoa, né, que é muito comum hoje, as pessoas trabalharem demais, Sim. querem mais, não estão satisfeitas, né? Aquela cobrança da sociedade, cobrança própria. Sim. E chega uma hora que o corpo não aguenta. Isso, e o grande problema, a maioria desses pacientes que sofrem com burnout só buscam ajuda quando o corpo e a mente já estão assim gritando, pedindo aquele SOS, e aí já fica mais difícil a gente tratar, né? A gente consegue sim tratar, mas quando os sintomas já estão muito agudos, e aí ele já está num nível de estresse elevadíssimo. Quais são esses sintomas, doutora? Muita ansiedade, insônia, falta de prazer nas coisas que antes ele gostava, né? Ele passa a não ser mais tão produtivo no trabalho, se isola muito, não consegue mais ter lazer. Até porque só se liga nisso, né? Não consegue desligar do trabalho. Sim, É trabalho 24 horas. Tem algum tipo de formigamento, algum sintoma mais assim no corpo mesmo, físico? sim, é muito comum causar esses sintomas agudos, né? Então, causa muita falta de ar, palpitações, tremores, dormência, formigamento, bem comum. E aí, quando chega no consultório assim, já é mais complicado, mas dá para tratar. E isso é que acaba
sendo mais lento, né? A melhora. A gente teve, inclusive, o depoimento da nossa amiga Michele França. Posso mandar um beijo para ela? Claro. Michele, beijo linda. Beijo. Michele, que é uma das Uma maiores querida. especialistas em harmonização facial, em estética facial do Brasil, precursora aqui no Ceará. E ela contou para mim, na entrevista que eu fiz lá no consultório, que ela estava realmente esgotadíssima. Sim. E você conseguiu tratar, hoje ela está super bem. Como é que foi o tratamento? Por exemplo, da Michele, como é o tratamento nesses casos? Como é que é esse tratamento natural? Muitas vezes o paciente é virgem de tratamento, ele não estava se tratando, e a gente inicia um tratamento. Lá na clínica eu tenho uso de medicamentos e também tratamento sem uso de medicamentos, né? Que a gente faz muito uma máquina que até posso expor aqui porque ela mesma expõe, ela já falou em rede social e tudo mais, que é com a minha máquina que se chama estimulação magnética transcraniana. Essa máquina, né, é um tratamento bem inovador, muito eficaz e que o paciente pode optar por fazer o tratamento apenas com ela, sem uso de remédios controlados, né? Então, assim, muita gente não inicia tratamento por medo. Eu vou ficar viciada, eu vou passar o resto da vida tomando remédio, nunca vou me livrar, sempre vou ficar aumentando a dose. Mas não, hoje, né, graças a Deus, a medicina está muito evoluída e a gente não tem só esses remédios controlados como opção terapêutica para os transtornos psiquiátricos. Então, o paciente pode iniciar o tratamento só com a estimulação e ele pode também, muitas vezes, já vir de um tratamento sem sucesso, já usar medicações e não ter sucesso, ainda continuar com aquelas queixas, e a gente inicia o tratamento com estimulação. Tem também o canabidiol, que é uma opção terapêutica maravilhosa, né? Que é um tratamento natural, que é um óleo, que ele é derivado da mesma planta da maconha, porém ele não causa dependência. E aí, com esses tratamentos mais naturais e até mais eficazes, porque a gente vê mais resultado, a gente devagarzinho vai tirando esses remédios controlados que o paciente faz uso. E o nosso objetivo principal é promover novamente qualidade de vida para esse paciente e, em segundo lugar, deixar ele com o mínimo de medicação possível em uso. E como é que é o aparelho? São eletrodos? Como é que funciona? É uma bobina, parece uma raquetezinha de tênis que a gente posiciona no crânio do paciente, né? Ele é feito em ambiente ambulatorial, então é lá na nossa clínica mesmo, não tem nenhuma preparação prévia ao procedimento, não tem anestesia, o paciente vai ficar acordado e depois que ele sai da sessão, ele pode fazer qualquer atividade. E aí, com essa bobina, né, posicionada no crânio dele, vai reorganizar os neurônios dele e restabelecer as sinapses, que são as ligações entre os neurônios. É a mesma coisa que o antidepressivo faz, o ansiolítico, porém de uma forma mais eficaz e sem efeitos colaterais. Quanto tempo a sessão? Pode variar de 30 a 90 minutos, depende do protocolo que a gente vai traçar para esse paciente. Aí a máquina vai agindo no cérebro. Isso, muitas vezes, já na primeira ou nas primeiras sessões, o paciente já sente um alívio desses sintomas. E como é esse agir da máquina assim no cérebro? O que é que ele provoca? É um campo elétrico, né? A bobina ela é ligada a uma tomada e ela, através do seu cabo, se transforma em campo magnético e vai repolarizar os neurônios desse paciente, cessando assim suas queixas. Aí são várias sessões? São várias sessões. Tem um protocolo, né? Isso, a gente usa pelo menos assim 5, 6 sessões e dependendo da patologia vai para mais de 20, 30. Isso para vários problemas, para vários transtornos. Isso, possui indicação assim para vários diagnósticos, né? Pode ser tratada para depressão, né? Para depressão ela tem uma altíssima eficácia de mais de 80%, então é muito difícil um paciente que se submete a esse tratamento e não tem redução dos seus sintomas é altamente eficaz. Também usamos muito para ansiedade, dores crônicas, né? Por exemplo, a fibromialgia, que é uma dor que está totalmente ligada a sintomas psicossomáticos, né? O paciente tem uma dor, ele faz exames de imagem, exames de sangue e não dá nada. E ele tem realmente, de fato, uma dor muito incapacitante no seu corpo. E aí, hoje a gente não tem muita medicação para isso, né? As medicações, de fato, elas não possuem uma boa resposta. E a estimulação é um tratamento muito eficaz para isso. Até porque quando a pessoa está tensa, o corpo todo retrai, né? Então, sim, assim, já aparece dor em todo canto. E aí, Isso, e aí é uma coisa puxando a outra.
Eu não estou bem da mente e surgem as dores. Aí surgem as dores, eu pioro da mente, eu fico mais ansioso, eu não durmo. E aí esse sofrimento dessas dores, dessa ansiedade me deprime, e aí eu me isolo mais, e aí aumenta o meu isolamento, e aí eu me afasto da família, me afasto do trabalho, é aquele ciclo negativo na vida do paciente. E aí, no caso, você muitas vezes associa, né? Sim. O aparelho com o óleo. Com óleo, tem também uma que é o queridinho dos pacientes, que é a ocitocina, né, que é o hormônio do amor, que é maravilhoso também para ansiedade, depressão, aumento de desejo sexual, né? Muitos pacientes vêm até mim. Ah, doutora, principalmente os homens, né? Que isso é uma questão até mais masculina. Eu parei de tomar meu antidepressivo porque eu não consigo mais namorar, minha libido, minha mulher está reclamando. E aí a gente tem opções de tratamento que não mexe nisso. A ocitocina é uma excelente opção. Melhora também o sono, melhora a socialização. É muito bom para paciente autista, né? Que não tem muita empatia. Tem muita coisa boa e Mas aí, natural. isso aí só no caso de pessoas que estão fazendo tratamento e estão tendo repercussões desse tratamento, e isso repercutiu na sexualidade, ou a pessoa que não tem mesmo mais desejo pode te procurar que você regula também? Pode sim. E até porque, assim, muitas vezes a pessoa está deprimida, né? O paciente está muito ansioso. Chega muito caso para mim também de ejaculação precoce, ejaculação tardia, que está muito ligada ao nosso emocional, à nossa ansiedade. E a gente pode sim também usar essa opção para esse paciente. E no caso das mulheres também, né? As mulheres Sim, cansadas, perdem o desejo, sim, né? Eu acho que isso é muito comum nas mulheres também. muito. As pessoas não falam muito, ainda tem muito tabu, mas é muito comum no consultório, né? Quando a gente está ali conversando, fazendo uma anamnese bem detalhada do paciente, às vezes eles nem falam. E quando eu pergunto, doutora, tá péssimo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Meu marido vai me deixar, minha esposa não aguenta mais. É porque o homem, ele costuma ficar mais aceso que a mulher, né, Holanda? O que você acha? Né? O homem, mesmo com problema, ele ainda, né? Ainda É mais comparece. difícil Agora, mexer, é. a mulher com problema, ainda mais se a mulher for mais fria, assim, aí complica o negócio. Aí precisa da doutora, né? Agora, eu ouvi também muitas pessoas falando lá também do quanto você equilibra o corpo, né, da pessoa por conta da medicina Sim, integrativa, né? A própria Michelle falou, a Gabi falou também, eu venho porque ela me regula toda, ver como é que estão as minhas taxas. E isso é muito importante, né? Porque às vezes você pega um exame ali, doutora, de sangue, e tá tudo ali na taxinha da normalidade, mas muito aquém, sim, né? vou até. Vamos falar sobre isso? Porque às vezes você pega exame e até olha, né, de forma mais tradicional e Sim, acha que está tudo ok. sim. Mas o ok é ali na beirinha do. E vou até ensinar uma coisa para você que está assistindo o podcast, né? A não olhar o valor de referência no exame, né? Muita gente já olha ali o exame antes de ir no médico. Eita, esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim. Mas a gente não pode se basear pelo valor de referência de todas as taxas. Por quê? Porque o valor de referência não é o valor ideal, Natália. Muita gente pensa que é. Mas o valor de referência é a média da população. Porém, contudo, entretanto, nem sempre a população está numa média boa, né? Sim. E aí, como é que também eu entro com a medicina integrativa para esses meus pacientes de transtornos psiquiátricos e neurológicos? A gente cuida do paciente de dentro para fora. Já pensou se eu tenho um paciente com depressão, mas o ferro dele, a ferritina dele está lá embaixo? Ele vai ter uma piora do quadro dele de fadiga, de indisposição, ele vai ficar mais sonolento. E aí eu não vou conseguir colocar esse paciente para cima se eu não corrigir esses valores dele. Tenho que investigar uma anemia, uma vitamina D, né, que é tão importante para a nossa disposição, para a nossa atenção, uma vitamina B12, uma tireoide. Então, não tem como eu tratar o paciente e olhar só para a cabeça dele. Eu tenho que olhar para tudo. Corpo e mente, né? Tá tudo ligado. Pois é. Porque se você não observa isso de forma, né, Integrativa. bem integrativa, aí vem várias consequências. Moleza. Eu, por exemplo, muitas vezes acordo já cansada. É um cansaço, é uma fadiga, né? Você vai assim para academia arrastada, você faz tudo assim e Isso, e se e tem você. como melhorar. Sim, e se você não faz exame, você nunca vai descobrir que isso é algo fisiológico, é orgânico, né? Enquanto você não corrigir aquela taxa que está ou deficiente ou em excesso, que está ali em desequilíbrio, você não vai melhorar esse seu bem-estar geral.
E muitas vezes é só uma reposição de Algo vitamina, simples que a gente faz lá na clínica mesmo. hormonal. Rapidinho, sim. Tem a história do chip? Trabalha com chip também, doutora, ou não? Eu prescrevo, eu não coloco, confesso que sei colocar, sei prescrever, mas por falta de tempo, por conta da demanda dos pacientes, ainda não consegui eu mesma fazer isso. Mas eu tenho vários colegas, vários parceiros que eu encaminho os pacientes quando eu vejo a necessidade. Olha, as Gosto mulheres muito, dizem que o negócio é forte. é muito bom. Aí, Yolanda, vira o disco. Aí, quando a mulher bota o chifre, o homem tem que se preparar. Porque a Tem que chegar junto. mulher fica fogo puro. Aí, o homem tem que procurar aquela doutora, outra, né? A estética íntima. Ele ainda está lembrando da última entrevista aqui, né, Yolanda? Mas uma amiga minha faz uma super propaganda desse chip que eu tenho que colocar, É muito bom que, mesmo. né, a renovação do casamento, que é a oitava maravilha do mundo, Sim, né? sim, E com a indicação certa, sim. sim. Não é só que as pessoas chamam de chip da beleza, né? Mas não é um chip da beleza, são medicações que você coloca, né? Também em ambiente ambulatorial e melhora a saúde física, disposição, saúde mental. É, e essa história da pessoa falar assim, mas a mulher vai ficar com características masculinas, isso aí realmente procede ou não? Procede se a dose for em excesso, né? Mas se você for num bom médico, escolher um bom médico, ele vai fazer uma boa prescrição, isso não vai acontecer. Sem problema nenhum, né? Doutora, e nesse final de ano, a gente sabe que quando chega esse período, né, de Natal, já bate aquela deprê em algumas Sim. pessoas, né? Aumenta muito lá a procura no consultório. Aumenta. As pessoas estão longe da família, ou que perderam algum ente. Sim, e Natal, né? Festas de final de ano remete muito família, né? E algumas pessoas realmente apresentam traumas familiares, desavenças, né? E realmente eles ficam mais reflexivos e isso acaba, às vezes, causando ansiedade, depressão, né? Não sei se você sabe, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo, Tô sabendo. né? E realmente, assim, dezembro e pós-carnaval, parece que isso aí agrava. E é bom cuidar, né? Sim, Bom o quanto cuidar. antes, que aí fica mais fácil. Com toda certeza. Até porque a depressão, né, as pessoas que são propensas, por exemplo, ao suicídio, elas todas dão sinais. Sim. Existem os sinais. Existem. Né? E quais são esses sinais, doutora? Para quem está assistindo agora, quem está com um familiar assim triste, depressivo, você está notando que o seu marido, seu filho, sua irmã não está legal, né? Tem algo diferente. O que é que essa pessoa pode observar? O que é que essa pessoa deve fazer? Em primeiro lugar, é observar alterações no comportamento, né? A pessoa fica mais calada, se isola mais, altera o padrão do sono, ou ele fica mais sonolento durante o dia, ou ele também pode apresentar uma insônia, mudança na alimentação, estresse, né? Muitas vezes a pessoa ela é muito irritada e você não sabe por que que é. E muitas vezes é uma ansiedade, uma depressão. É basicamente alteração no padrão de comportamento e perda do prazer em atividades que antes ele gostava e aí ele perde ali o ânimo, a motivação, é um alerta bem importante. Buscar ajuda, né? Buscar ajuda. E aí identificou que você tem algum amigo, familiar, algum ente querido apresentando esses sintomas, é agendar uma consulta e se ele se opor, muitas vezes a família até leva mesmo sem ele saber, mas assim, é oferecer mesmo um ombro amigo, conversar e buscar ajuda o quanto antes para o sintoma não agravar. Doutora, e como é que a medicina integrativa entrou aí na tua vida? Começou com a psiquiatria. Começou com a psiquiatria, né? Sempre foi minha paixão a psiquiatria. E aí, vendo a necessidade desses pacientes, né? Eu era aquela médica realmente mais usual de prescrever antidepressivos, ansiolíticos, né? O psiquiatra são, assim, que todo mundo conhece. Tradicional. Tradicional. E aí, os pacientes chegavam para mim, já tinham usado 1, 2, 3, 10 antidepressivos, 10 ansiolíticos e não apresentavam melhora dos sintomas. E a gente ficava de mãos atadas, né? Ou então não tolerava os efeitos colaterais. E aí eu tive esse insight de colocar a saúde mental, a saúde integrativa dentro da saúde mental, assim, e os resultados foram muito mais incríveis, muito mais rápidos, né? Porque não adianta eu corrigir
os transtornos psiquiátricos e não cuidar do corpo do paciente como um todo. Então, a gente faz muita soroterapia, não só para vitaminas, né? Mas a gente tem muito ativo bom para também melhorar a saúde mental, para as medicações, para os tratamentos responderem mais rápido, com mais eficácia. Então, a gente lança mão de vários artifícios diferentes para o tratamento desse paciente, para a gente ter um resultado mais rápido e mais duradouro. Até as medicações mesmo convencionais, elas estão muito avançadas hoje, né? Sim, hoje a gente tem moléculas mais modernas, né? A gente chama de mais limpas, com menos efeito colateral, que é o principal problema desses remédios controlados e da questão também da dependência, né? Muita gente faz uso aí há 2, 5, 10, já peguei paciente com 30 anos usando diazepam, Rivotril, e aí qual é o problema? Causa tolerabilidade, o paciente cada vez mais precisa de uma dose elevada para apresentar aquela eficácia, prejudica a memória e pacientes até que têm uma predisposição, por exemplo, familiar, a desenvolver alguma demência, por exemplo, Alzheimer, ele faz com que isso chegue mais rápido. Então, assim, são medicações para crises, né? Que muita gente usa aí a longo prazo e é algo muito perigoso. E também de forma indiscriminada, porque tem medicações que promovem o bem-estar, né? Isso. Tipo Venvance, né? Todo mundo fala do Venvance, porque pode falar tudo, viu, doutora? Pode falar marca, pode falar nome. Aí, quando excede a dose, né? Começa, vou tomar umas gotinhas ali. Tem gota, né? Hoje tem, agora tem gota. Vou tomar umas gotinhas ali, porque eu lembrei de uma pessoa que fez isso. Vou tomar umas gotinhas ali, aí toma umas gotinhas, começa a ficar bem, aí depois exagerou né? Exagera. Muitas vezes a pessoa nem tem necessidade de usar, nem tem a prescrição, né? Porque o Venvance, ele é indicado para pacientes que têm déficit de atenção e hiperatividade para compulsão alimentar. E aí eles fazem esse uso indiscriminado. E aí, quando suspendem, não consegue mais a receita, não consegue mais comprar, fica ali altamente indisposto, prejudica sua atenção, seu sono. Aí fica tudo bagunçado. Aí bagunça tudo, aí tem que ir para a doutora Gabriela arrumar. Para ajeitar o negócio de novo. Então, quem tá bagunçado, doutora, tem que te procurar, né? Tem que me procurar que a gente vai arrumar a casa toda. Tem que arrumar a casa toda. Lembrando que estamos chegando nesse final de ano. Você precisa se organizar suas emoções. Até porque Deus tem grandes propósitos, né, na vida de quem está assistindo a gente agora. Então, para que esses propósitos da nossa vida sejam estabelecidos, a gente tem que estar com a casinha bem organizada, com as emoções em dia. Sim. Né? Respirar, seguir, problema todo mundo tem. Olhar o lado bom das coisas. Ainda vindo para cá, para a nossa gravação, eu estava ouvindo uma palavra até da pastora Thalita falando sobre a gratidão. Né? Muitas vezes somos ingratos, né? Não olhamos o que temos de bom, de positivo, e maximizamos aquilo que é negativo e perdemos esse olhar mesmo da gratidão, né? Do que temos de bom. E acabamos enaltecendo o que ainda não temos. Então, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Você pode estar passando, né, por algum problema, por alguma dificuldade, mas tudo tem jeito também. E olhando de forma positiva, com o olhar da fé, tudo mais fácil. Fica mais fácil, né, doutora? Com certeza. Vários estudos, né? A ciência já comprovou até que a questão da gente ter uma vida espiritual ativa, isso fortalece a nossa saúde mental. Porque isso vai aumentar a nossa fé, nossa esperança, consequentemente diminuir aqueles sintomas negativos. Até porque nós temos o corpo, a alma e o espírito, né? Então, isso tem que estar em harmonia para que a vida flua e a gente consiga ter a força necessária e procurar ajuda. Porque, às vezes, você também espiritualiza tudo, né? Eu acho que você deve, né, observar muito isso na tua rotina médica. Nem tudo dá para ser espiritualizado, tem o espiritual, mas tem o físico também. Sim. Há até uma grande discussão, né, com relação à depressão. Quem tem fé não tem depressão, né? E você tem que conhecer o seu corpo, sua estrutura e procurar ajuda quando precisar. Sim, até porque tem a parte química, né? Quando tem um desequilíbrio químico, isso também faz parte da depressão. Então, não é só o espiritual. Muitas vezes é também, mas não é só, porque há sim um desequilíbrio químico no nosso cérebro durante a depressão, a ansiedade, né? Seja qual for a patologia. Porque a gente sabe que Deus pode todas as coisas, é claro, que se você tiver um pensamento de fé, um pensamento positivo, tudo tende a
Eu aprendi muito isso, esses princípios, por exemplo. A gente tem mania, muitas vezes, de atrair o problema, né? Atrair problema que não tem. Eu faço muitas vezes esse exercício. Por exemplo, antes, quando eu começava a achar que eu ia adoecer, garganta doendo, eu já abria a boca e falava, poxa, amanhã vou amanhecer doente, vou ter que ir para o hospital, vou faltar ao trabalho. Então, você acaba comprando aquilo. Sim. Eu estou depressiva, eu estou mal. Aí você começa a falar isso, acreditar nisso e comprar isso, né? Sim, a nossa mente tem muito poder, né? Então, tudo que a gente coloca nela, ou a gente aumenta o tamanho ou a gente diminui, né? Então, o interessante é a gente colocar coisas boas, coisas positivas, porque a nossa mente, ela tem muito poder e o nosso corpo somatiza muito o que a gente coloca na nossa mente. Então, é pensar coisas boas, trazer à memória o que dá esperança, falar coisas boas, porque aí você vai viver coisas boas. Não é isso, doutora? Amém. Doutora, e lá na clínica tem outros especialistas também? Sim, temos psicólogos, nutricionistas, né? A gente sempre trabalha com essa equipe multidisciplinar para ajudar o paciente, não só com a questão de medicação, de tratamento com estimulação, mas também a alimentação é muito importante, né? A psicoterapia, mudar de fato o mindset desse paciente. E você falou que atende a partir dos 4 anos. Isso, a partir dos 4 E as anos. crianças te procuram mais com que diagnóstico? Autismo, ansiedade, depressão. Então, você atende também crianças autistas. Sim. Né? E também sabemos que é um público crescente, né? Sim. Que, na verdade, assim, antes já se tinha muito esse diagnóstico, só que as pessoas tinham mais preconceito, né? Aquele conceito pré-formado com a saúde mental, com a psiquiatria. E hoje, graças a Deus, né? Pelo menos isso de bom a pandemia trouxe, né? Então, as pessoas estão mais abertas, né? A buscar os diagnósticos, a ajudar seus filhos, né? Não ter aqueles diagnósticos tardios que tanto atrapalham a vida da pessoa. E deixar claro aqui que psiquiatra não é médico de doido. Com né? certeza. O diagnóstico, ele não rotula, ele liberta. Né? Se você tem o seu diagnóstico, você vai conseguir entender por que você tem esse comportamento e você vai poder se ajudar. Então, é libertador ter o seu diagnóstico. Com toda certeza. Isso aí de achar que vai para o psiquiatra porque eu sou doido, não, nada disso. Nada. Você vai para o psiquiatra porque você é inteligente, ao contrário. Você é muito inteligente, já está entendendo as suas necessidades, né? Está entendendo que o corpo não está legal, que a mente não está legal e você tem que ser o primeiro a querer ser ajudado. Adianta, doutora Gabriela, querer te ajudar se você não está aberto para isso? Porque a pessoa está aberta faz toda a diferença. Isso, e não normalizar esses sintomas, né? Tem paciente que chega, aí eu pergunto, você está com esses sintomas desde quando? Doutora, desde a infância. E aí eu perguntei, nunca buscou ajuda? Não, doutora, porque eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. É que você está assim. Mas até então, por quê? Porque não buscou tratamento. Então, não normalizar. Não é normal você ter ansiedade. Não é normal você estar deprimido. Não é normal você dormir mal. Não é normal você viver cansado. Então, não normalizar o que não é normal. Né? De fato, se você buscar ajuda e você corrigir essas suas queixas, você vai ser um ser humano mais produtivo, mais feliz, vai viver melhor em equilíbrio. Doutora, e tem vaga para os nossos telespectadores, né? Sim. Sei que você está sempre com a agenda muito cheia, porque a gente só traz aqui para o Check-up Podcast, os melhores profissionais. Né? Obrigada. Aqueles que são gabaritados, aqueles que têm assinatura de qualidade, de referência, de autoridade, de seriedade, compromisso, assinatura de ouro, por isso que está aqui. Mas dizendo que é aqui do programa, a gente dá um jeitinho na agenda lá, né? Sim, a gente encaixa, tá tudo certo. Tudo certo. E como é que vai meu amigo, doutor Gustavo Amarante? Está trabalhando lá, né, com transplante capilar. Sim, ontem operou o Raidar. Fez o Raidar. Transplante de fios longos, foi sucesso. E ele tem uma técnica, gente, que é transplante com fios longos, sem raspar o cabelo. Isso, não precisa raspar o cabelo. Então, operou no outro dia, tá do mesmo jeito. Todo dia tá fazendo um ensaio fotográfico. Isso. Né? O ensaio de Natal. Vou mandar beijo para a Sueli também. Beijo para a Sueli Guimarães.
Beijo, Sueli. Ela que fez o álbum aí, né? Sim, muito obrigada. Natal. Ficou tudo lindo. Foi difícil escolher as fotos. Tudo lindo. Olha, a Sueli arranja minha vaga também, viu? Eu amo esses ensaios de Natal. Doutora, mas eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar muitos anos para a sua clínica. Né? Ouvimos lá o seu depoimento, o quanto Deus te abençoou e a clínica veio como presente mesmo. Né, e que você continue usando esse dom que Deus te deu para ajudar as pessoas, para ir além da medicina, né, para realmente trazer a essas pessoas não só o conforto físico, mas o espiritual também, que eu sei que essa é a sua missão também, e que Deus continue abençoando aquele lugar, e a sua vida, o seu trabalho, a sua família. Amém. Medicina sempre foi uma paixão que eu tive e a saúde mental realmente é o meu propósito de vida. É uma honra estar aqui no seu programa. E obrigada pela oportunidade, né, de falar sobre essa inovação na saúde mental que tanta gente não conhece e precisa. E vamos lá, em loco, mostrar o aparelho, mostrar o tratamento, para que as pessoas possam conhecer mais. Beijo grande, viu, doutora? Um beijo, foi um prazer, Natália. Prazer todo meu. Olha, o Instagram dela está aqui no vídeo. Entre em contato. Como é o nome da secretária? Brena. A Brena vai te atender, marcar sua consulta. Procure ajuda. Tenha um ano aí, um restinho de ano abençoado. Não sei quando você vai estar assistindo, mas se tem um restinho de ano ainda, muita coisa pode acontecer. Né? E o próximo ano aí vem com muitas coisas boas, porque você já vai finalizar bem. Beijo para você, muito obrigada pela audiência. Lembrando que nós estamos também para todo o Brasil com o programa Check-up aos domingos, às 19 horas. E a nossa reprise é às terças-feiras, às 21 horas, para todo o Brasil na TV Diário. São 27 anos com o compromisso de te trazer bem-estar, saúde, qualidade de vida, entrevistando sempre profissionais assim com muita referência para te ajudar. Tem presente. Quando a Ingrid aparece assim, é porque eu não posso esquecer o presente que da chique. doutora. Levar para casa, para colocar no seu consultório, a nossa canequinha do check-up da saúde, para lembrar da gente lá no consultório. Olha isso. Essa foto vai ficar linda, viu, Ingrid? Depois faz essa foto aí, que fica linda. Um beijo para você e muito obrigada ao nosso patrocinador oficial aqui do Check-up Podcast, CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência há mais de 25 anos. Falar nisso, eu estou aqui há 27 anos, você sabe, né? Nossa. 27 anos que eu faço entrevista aqui, desde que o Check-up começou. E agora a visão não está muito boa, eu vou para uma consulta já. Estou começando a ver embaçado, Holanda. O Holanda não resistiu, já está de óculos, né? Dizem que passa dos 40, a coisa começa a complicar. Eu tenho 30 e poucos, né? Mas tudo bem. Beijo para você. Assiste esse episódio, vai assistir outras vezes se você precisar, compartilha com os amigos. Já segue aqui a gente também no Instagram, tá? @programa checkup, @Natalinha Varela. Me segue lá também. Um beijo e até o próximo episódio do Check-up Podcast. Tchau, tchau.